Alice Caetano, e hoje nós estamos com uma presença muito especial, que é a Carol Menezes, subsecretária de Ações Comunitárias do Empreendedorismo Civil. Fala um pouquinho, Carol, sobre você, se apresenta, fica à vontade. Oi, querida, eu quero inicialmente agradecer pelo convite, por estar aqui compartilhando com você esse momento, poder falar com quem lhe assiste, né, no teu canal. E eu sou a Carol Mendes. Estou subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo no governo do estado do Rio de Janeiro. Mas antes disso, eu preciso dizer que eu sou uma mãe. Sou mãe de duas meninas. Uma tem 24 anos, que se chama Isabela. E eu tenho uma de 7 anos, que se chama Gabriela. Então, são duas maternidades em momentos distintos da minha vida. Sou uma mulher cristã. Não sou fluminense nem carioca. E pelo sotaque, vocês já devem ter percebido. Eu vim para o Rio de Janeiro fazem 15 anos que eu estou nesse estado, já atuando na gestão pública, que é o que eu faço desde sempre, e tenho tido a felicidade de poder trabalhar com o que gosto. E eu acho que a melhor forma de me definir é dizer que eu tenho a alegria e a bênção de fazer aquilo que me faz feliz. Parabéns, primeiramente, não parece ter filha dessas idades, né? Obrigada. E é muito bom, né, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, né? Galera, eu quero aproveitar, né, pedir para vocês estar seguindo aqui o canal, se inscreve, dá o like, compartilha nesse momento agora, não só o nosso canal, mas o da Carol também. Quer deixar, Carol, seu Instagram? O meu Instagram, meu Carol é com a letra K, então é um Carol com K, gente. É Carol Mendes _RJ, o meu Mendes é com Z, então, mas é fácil de achar, que a primeira Carol Mendes que apareceu lá sou eu, _RJ, e é o lugar onde a gente vai se comunicar e vocês vão acompanhar o meu dia a dia e todas as oportunidades que a gente traz. Então, galera, segue a Carol e não esquece de inscrever no canal e aproveita esse início da live, né, para estar compartilhando também, tá bom? Carol, me conta um pouco sobre sua trajetória, né? Como que você iniciou esse meio de empreendedorismo? Eu acredito que muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Quem é a Carol? Você já falou um pouco, né? Mas quem é a Carol antes do empreendedorismo e como iniciou essa trajetória? Olha, então vou fazer o seguinte, eu vou fazer um breve relato do antes, porque são muitos anos antes e alguns anos agora. Então, assim, nesses muitos anos antes, eu fiz uma opção pela vida pública aos 16 anos. Então, eu sou uma figura que vem do movimento estudantil. E depois eu fui para a gestão pública. Meu primeiro cargo foi no meu estado de origem, que é o Mato Grosso do Sul. Foi numa coordenadoria de política para as mulheres. Isso... 2000 nada, era 2000 e pouquinho, e a gente nem tinha a Lei Maria da Penha. Então, assim, já faz bastante tempo que isso aconteceu, e foi quando eu comecei a minha trajetória na vida pública, na gestão. Então, trabalhei na área de política para as mulheres, no meu estado, com políticas para as juventudes, na área da segurança pública, e eu tive a alegria de ter trabalhado na única Conferência Nacional de Segurança Pública que o governo brasileiro fez, naquele momento representando o governo do meu estado. E foi a primeira vez que eu olho para o Rio mais de perto, muito por conta do debate da segurança pública. Interessante que foi esse o olhar que me atraiu no primeiro momento aqui para o Rio. E aí, esse caminhar meu da gestão pública me fez ir a muitos lugares no Brasil. Um desses lugares foi o Rio. E em uma das agendas que eu estava aqui no Rio, na Cidade de Deus, eu decidi que queria morar aqui. Dizem que o Rio é uma cidade maravilhosa, né? Quem conhece não quer voltar. Mas não foi pelas maravilhas, não. Foi pelos desafios sociais. Sim. Porque eu venho de uma cidade, que é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é uma capital, porém uma capital que naquele momento né, da minha vida, não existia favela. Sim. Na cidade. Então, assim, o desafio social era outro. E eu olhei para aquele desafio que estava ali no meu entorno e falei, caramba, eu queria conhecer um pouco mais disso aqui e me desafiar enquanto gestora. Porque eu estava num lugar em que era possível fazer transformação, mas eu queria fazer mais. E aí
Ou seja, você estava num lugar que para você ali naquele momento, eu imagino que já estava confortável. Exato. Né? Eu tinha um pouco uma perspectiva de que alcancei este lugar, né? Eu já tinha ido para as secretarias que eu queria e tal. E eu sou uma figura que eu nunca disputei eleição, por exemplo. E aí, sabe quando você chega naquele momento que você ou vai fazer uma coisa ou você precisa mudar? Sim. Eu resolvi mudar de estado. E é quando eu venho para o Rio. Aqui no Rio, até o ano de 2023, isso nós estamos falando, eu chego aqui em 2011, em 2015 eu vou para a gestão no governo do estado, e desde então eu estou no governo do estado, desde 2015. Eu também passei pelas áreas de juventude, eu passei pelas áreas de direitos humanos, eu passei pelas áreas de empregabilidade para pessoas em cumprimento de pena, eu passei pela área da Secretaria de Mulheres. E quando eu venho para a Secretaria de Mulheres em 2023, já depois de ter passado por todas essas outras áreas no governo, chega para mim uma superintendência de autonomia econômica. E naquele momento eu estava vindo da assistência social, do desenvolvimento econômico, então um olhar do desenvolvimento social e um olhar muito de garantia de direitos. Sim. E pouco sobre oportunidade. Porque em que pese elas são paralelas, mas não caminham necessariamente juntas. Então, eu não tinha o olhar do empreendedorismo. Até 2023. Eu digo que eu era uma consumidora do empreendedor. Sim. E de artesanato. Mas numa dinâmica que eu brinco que é a seguinte: bonito, feio, caro, barato. Que eu acho que é muito a dinâmica da maior parte das pessoas. Que não tem o olhar para a pessoa que empreende. Porque assim, quando a gente fala de empreendedorismo e da pessoa que empreende, são duas coisas distintas. Distintas. Tá? E aí, quando eu vim para a secretaria, isso caiu no meu colo, e uma das pautas era o empreendedorismo, eu olhei e falei, e agora? Para onde eu vou? Eu sou uma figura que eu nunca trabalhei no comércio. Eu nunca fui de vender uma bala. Mas eu sempre fui boa de pedir. Nesse sentido, porque assim, sempre trabalhei com perspectiva de campanhas, de ações, de ação social. Então, assim, é o lugar do falta cadeira, vai ali no bar, emprega e pede emprestado. Resolve. E aí, isso conecta com o empreendedorismo. Mas eu não tinha essa percepção. Eu tinha a percepção de dizer o seguinte, cara, eu sei... E se as pessoas me contarem história triste, eu dou a minha roupa do corpo. Como é que eu vou para um lugar que a gente agora está falando de ganhar dinheiro? Sim. Como é que eu vou para um lugar que agora eu vou falar de gerar uma oportunidade diferente? E isso me desafiou a olhar para esse ambiente como uma oportunidade e entender que existiam pessoas que tinham necessidade de garantias de direitos no empreendedorismo. Só eram formatos diferentes, porque não eram pessoas vulneráveis, mas eram pessoas que não estavam sendo alcançadas pela política pública, que é o que eu faço desde sempre e é onde eu acredito que muda a vida das pessoas. Sim. E ali eu comecei a trabalhar com o empreendedorismo feminino. Isso, início de 2023. Ao longo de 2023, nós realizamos uma pesquisa para levantar o perfil da mulher empreendedora do estado do Rio de Janeiro. Nós construímos a lei estadual que cria o mês estadual da mulher empreendedora, que é o mês de novembro, para celebrar em todo o estado do Rio de Janeiro. E nós criamos porque ia sair a Semana Nacional do Empreendedorismo. Na verdade, a ONU tem o Dia Internacional. O Brasil ia fazer a semana. Aí eu falei, não, mas o Rio de Janeiro é abusado. Nós somos muitas. Naquele momento, nós éramos o segundo estado com o maior número de mulheres empreendedoras no Brasil. Sim. E eu sugeri, então, que nós criássemos o mês. Porque eu tinha muita coisa para fazer e muitas cidades para visitar. E 2 dias não tinha como, né? Não cabia. E aí nós criamos o mês estadual da mulher empreendedora e foi muito importante porque foi quando a gente foi rodar o estado todo falando sobre a importância da mulher empreendedora e dizendo, olha, mulher empreendedora, nós reconhecemos vocês. E elas abriram as portas para que nós chegássemos até lá. Eu imagino, de certa forma, se sentiram abraçada, né? Porque é um lado que... hoje em dia mudou bastante. Sim. Mas era um lado muito esquecido, né? Esquecido, e usava-se muito a palavra solidão. Empreendedora é solitária, empreendedora é solitária. Eu fui escutando isso e aquilo foi me dando uma agonia. Mas comecei a andar no estado e ver que existiam movimentos empreendedores de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de existência e outros nascendo. Que estavam entendendo que o coletivo era algo importante para empreender. E que funciona.
né, aquilo que elas chamavam de networking, e eu que vinha do mundo da política pública, que para mim sempre foi relacionamento, mas ele se equiparava. Isso que eu ia falar agora. Ele se equiparava e falava assim, a palavra usada é que era diferente, mas o objetivo era o mesmo. Falei, isso aí eu entendo. E disso eu entendo bem, porque eu já passei por várias secretarias, eu sei como funciona e sei como eu posso articular pessoas. É o network com intenção, né? Porque o network não é você trocar um cartão. Não. É o network com intenção. Exatamente. E aí, isso foi no ano de 2023. Ao final de 2023, a gente cria o Conselho Estadual do Empreendedorismo Feminino. E é o primeiro conselho vinculado a uma Secretaria de Estado, nesse caso a Secretaria de Estado da Mulher, que pensa o empreendedorismo feminino no Brasil. Não existia e não existe ainda em nenhum outro estado. Tá? Um órgão colegiado que tem sociedade civil majoritária, tem 5 categorias: gestoras públicas do Estado, gestoras públicas municipais, Notório Saber, as universidades e as empreendedoras locais. Por quê? Também eu tinha uma percepção que política pública se constrói de forma coletiva. E não dava para eu, a partir do meu saber, dizer o que era o empreendedorismo do Estado do Rio. Então, a gente resolveu reunir um conjunto de mulheres que tinham experiências diversas para construir o que nós estávamos fazendo. Então, ao longo de 2023, isso aconteceu de forma muito intensa. E nos fez crescer e nos reconhecer. Eu imagino, um trabalho árduo, né? Exatamente. Tanto que no primeiro ano, quando a gente deu a posse do conselho, eu fiz uma camiseta escrito assim, sou uma, mas não sou só. Aí, quando a gente fez um ano, eu coloquei somos muitas e ninguém mais está sozinha. Parabéns. E aí, ao longo desse ano todo, eu ficava ouvindo. Quando veio 2024, eu estava ainda na Secretaria da Mulher. Eu fui convidada a deixar a secretaria para tocar uma campanha eleitoral, porque eu faço consultoria. E quando eu saí dizendo assim, olha, vou fazer, mas eu quero um compromisso com essa temática para quem eu vou fazer a campanha. E ele topou. E ele era o Diego Faro, que era o gestor dessa subsecretaria que hoje eu ocupo. Sim. Quando ele ganhou a eleição, ele falou assim, poxa, Carol, não queria que a subsecretaria seguisse as suas ações. A princípio era uma subsecretaria de ações comunitárias. E eu queria que seguisse. Eu falei para ele, não tem problema nenhum. Eu topo deixar a Secretaria da Mulher, ir para um novo desafio, que era ir para uma outra secretaria, que nesse caso é a Casa Civil, trabalhar com homens e mulheres, porque eu saio de um lugar do conforto de trabalhar única e exclusivamente com mulheres, para fazer homens e mulheres, desde que eu possa levar uma pauta desafio, comigo. Né? Exatamente. Falei, desde que eu possa levar algo comigo que eu já me comprometi, que é o empreendedorismo. Eu agora não consigo mais largar isso. Primeiro porque eu entendi que existia muito lugar à mesa e pouca gente sentada para falar do empreendedorismo. Segundo, que nós temos muita responsabilidade enquanto órgão público para fortalecer, fomentar e dar suporte aos empreendedores. Mas esse é um assunto novo para o Estado de forma geral. Sim. Eu brinco que a gente nem está pronto para essa conversa. Sabe? A história do... Não, porque o empreendedorismo é ágil, ele é dinâmico, ele é criativo, ele é colaborativo. E nenhuma dessas palavras nem se parece com a gestão pública. Sim. Da forma como as pessoas veem. Acho que o próprio empreendedorismo mesmo, né, me colocando como empreendedora, a gente mesmo não tem essa total consciência do que você está falando. E aí, quando eu resolvi vir, uma das coisas que eu comecei a trazer para pensar com os empreendedores e as empreendedoras mulheres em especial vocês não estão sozinhas e o empreendedorismo não é solitário. A primeira vez que eu fiz essa fala, todas elas ficaram me olhando assim. A solidão é da decisão. A gente tem a decisão sobre os negócios, ela é individual. Que aí é a sua responsabilidade individual. Mas o empreender não é solitário. Se fosse, nós não teríamos tantos movimentos de mulheres empreendedoras. Te cortando um pouquinho, claro. Eu até entendo o porquê, né, que essa frase ela é tão impactante. Porque, pelo menos eu vim de uma geração, de uma cultura
que a gente escutava, assim, dos nossos avós, dos nossos pais, né, bisavós, a gente escutava sempre a mesma palavra. Sociedade não existe. Sociedade é você sozinho. Você vai abrir uma loja, é sozinho. Tudo era sempre no individualismo. Ou seja, quando a gente para e ouve essa frase, que hoje as coisas mudaram, foram se adaptando, foram se renovando, pra gente isso ainda traz um impacto. Exato. Mas eu trouxe isso pra gente refletir, porque tem duas coisas importantes. Primeiro é aquilo que a gente fala para nós mesmos. E aí você traz a questão histórica. A gente vai carregando com a gente aquilo que foi incutido em nós. Então é preciso quebrar ciclos. Quando a gente diz, né, quando a gente determina que, olha, isso não é mais sobre essa solidão, e sim sobre uma decisão individual sobre negócios, mas que nós já estamos atuando no coletivo e cada um com a sua responsabilidade, é uma perspectiva de pensar. E eu me coloco muito nesse lugar do trazer a reflexão. E eu digo assim, a convivência com o empreendedorismo me deu mais coragem para ser o que eu sou. E, ao mesmo tempo, também me trouxe as inquietações de dizer assim, vamos repensar isso aqui? E sobre isso que nós estamos falando do empreendedorismo, a partir da minha ótica da gestão pública, a partir da minha trajetória, eu proponho aos empreendedores e empreendedoras pensar sobre. Quando eu comecei a falar de empreendedorismo e governo, todo mundo olhava para mim e dizia assim, mas isso é política. Mas isso é governo. Eu falei, então vou explicar uma coisa para vocês. Porque se mistura, né? Mas se mistura em todo lugar e todo mundo tinha um receio de fazer. E aí eu falei, olha, vamos lá. Quando a gente vai abrir uma nova planta, seja ela automobilística, de bebidas, de gás, petróleo, seja lá o que for, o dono da empresa vem ao Palácio Guanabara e diz o seguinte, vou abrir uma nova empresa, vai gerar 5.000 empregos e para isso eu preciso de estrada, eu preciso de segurança, eu preciso de isenção fiscal. E o governo se organiza para que aquele negócio surja. Só que nós temos milhares de empreendedores, pequenos e médios, que correm de estar à mesa para dizer dos seus problemas. A falta de comunicação. Exatamente. De diálogo. E o medo de estar neste lugar. Então eu dizia para eles, olha só, nós estamos abrindo uma porta diferente para quem quiser sentar nessa mesa e dizer quais são as suas questões. É um momento diferente. Então é importante romper ou pelo menos olhar para aquilo que nós passamos como algo que nós passamos. Exatamente. E a outra questão é que eu costumo dizer assim, se você falar 3 vezes está tudo muito ruim, o teu cérebro vai pensar no quê? Exatamente. Em algo que está muito memória, ruim. Né? Isso. Então, toda vez que eu ia nos eventos e eu ouvia repetidamente, porque o empreendedorismo é solitário, eu falava, isso você está repetindo para ti. Porque o nosso subconsciente, ele guarda, né? E alimenta. Então, quando eu comecei a trazer esse debate de tem uma responsabilidade individual de negócio. Essa é minha. Sim. Mas empreender com uma série de... Falei, não é possível estar no encontro com 300 mulheres e vocês dizerem que é solitário. Não cabe, entende? Sim, sim. Não cabe. Mas esse parar para pensar sobre isso, e na primeira vez que eu fiz, eu falei, a turma vai vir cair para cima de mim. Mas eu acredito muito na coragem de propor pensamento e de até refletir sobre o que eu estou dizendo. E poderia eu ter sido convencida de que eu estava errada. Mas você traz o confronto. E isso é bom, porque quando a gente olha pra gente, a gente se confronta a nós mesmos, a gente dá aquela pausa e fala, opa, calma aí. Qual é a rota? Para onde eu tenho que olhar? Porque tem algo de errado. Então tem que modificar. E uma coisa que eu sempre falo, se espelha nas grandes empresas. Exatamente. Né? A gente tem o exemplo da Coca-Cola, entre outras, que não foi no primeiro momento que deu certo. Sim. Né? Foi várias tentativas. Então, a gente sabe que o empreendedorismo, ele acontece, é real, mas não é fácil. Não. E é uma decisão. Sim. E também tem uma questão importante, que é muito válido que a gente olhe para os grandes empreendimentos, mas também é importante entender que tamanho nós queremos ter. E eu vou te contar a história de 2 negócios que eu conheci lá em Itaocara.
Sim. Tá? Eu conheci primeiro uma padaria que fica no meio do mato. Literalmente, você vai para visitar essa padaria, você vai num caminho de palmeiras, muito lindo. Quando você chega lá, você fala assim, eu olhei e falei, não é possível que ali as pessoas compram pão. Por quê? É de uma família que montou vou chamar de birosca porque não tem outro nome, ali na frente para vender o pão em si. E você pode tomar café da manhã lá no final de semana, no quintal. Aí eu falei para ela, eu queria fazer um vídeo e divulgar. Ela falou assim, Carol, não divulga muito. Pelo seguinte, o que eu produzo aqui, eu já vendo 100%. Eu tenho um filho autista, uma filha que está se preparando para o vestibular. Uhum. Se divulgar muito, eu nem vou dar conta de entregar. Então percebe... Eu ouvi isso uma vez. Então percebe o falando. tamanho do que é sucesso, o tamanho do seu negócio. Saí dali e fui no Ponto Pergunta. Quem é de tal cara sabe onde é. E lá tem um restaurante. E ela falou pra mim assim, Carol, ela faz salgadinhos de jiló com linguiça, de abacaxi com bacon, coisas completamente diferentes. Uhum. Já ela estava pensando em como ela ia fazer uma franquia com um parente dela que é aqui de Maricá. Então a gente percebe que na mesma cidade são duas perspectivas diferentes de negócio e de sucesso. Sim. A perspectiva da padaria me quebrou. Por quê? Por que isso me deixou assim tão pensativa? Porque a nossa percepção é de chegar lá e falar assim, como não vamos divulgar? Isso é sensacional, isso tem que dobrar de tamanho. Às vezes a gente olha para negócios e a gente quer que ele seja maior do que o dono quer que seja. Exatamente. Que é o que é bom para o dono. Então, por isso que é importante no empreendedorismo a gente olhar para as grandes, mas se entender em como o negócio supre a sua necessidade pessoal, econômica, de tempo e o que significa sucesso individual. Exatamente, esse é o ponto, porque o que talvez para você tá bom aqui, para mim só tá bom se for lá em cima, ou seja, o céu é o limite, só que é de acordo com a pessoa, o posicionamento desse empreendedor. Exato, e aí por isso que eu acredito tanto nesses encontros que fazem de networking, tantos encontros. Eu, por exemplo, participo de quase todos que me convidam. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas a gente encontra em todos. Primeiro porque cada um é uma experiência. Como a gente estava aqui comentando sobre o bingo. E eu disse, nossa, que foi onde nós nos conhecemos. Mas porque cada uma tem uma característica e traz uma perspectiva e que soma para o meu trabalho. Então, à medida que eu estou nos encontros, e foi nestes encontros que eu aprendi a falar de empreendedorismo. Porque foi escutando os empreendedores e as empreendedoras que eu entendi quais eram as reais necessidades, as dores, para que eu, neste lugar que é o meu, da servidora pública, consiga entregar as necessidades. Porque também não podia ter o descolamento do que eu acho e do que é necessário. Que é realmente o que acontece ali, né? Exatamente. Então, assim, eu sou uma defensora desses encontros. Eu amo, falo pra todo mundo assim, tem gente que me liga e fala assim, tô pensando em começar uma rede. Eu falo, me convida. Mas o primeiro encontro vai ter 10 pessoas. Eu quero estar lá nesse dia. Porque quando tiver 1000, eu também quero estar. Mas eu quero poder dizer que estava lá no encontro dos 10. Prazeroso. Porque eu digo para as pessoas que é o seguinte, o dia da vitória não é o dia dos 1000. O dia do 1000, quando você tiver 1000 pessoas, 300, sei lá quantas pessoas você tiver num grande evento, esse dia é só a consequência da construção do seu trabalho. O dia da vitória, efetivamente, é o dia que você decidiu fazer o primeiro. E eu acredito muito no propósito, né? De Deus, né? Sua individualidade com cada um. Sim. Né? Porque, um exemplo, as coisas, ela acontecem assim, é uma virada de chave que é do nada. Uhum. Do nada, você tá aqui, você pode estar lá em cima, ou ao contrário, porque é uma roda. Então, eu acredito muito nessa questão do propósito. Sim. Eu, assim como você, eu sempre me coloco muito aberta. Onde me chamam, que é network, que é mulher, mesmo quando é imersões em homens, é algo que eu gosto, que me dá prazer, né? Então, para mim é muito gratificante. Imagino para você. Para mim é incrível. Eu volto de cada um desses encontros assim, com uma perspectiva diferente, com um olhar diferente. Às vezes, tem cidades que tem vários grupos, como é aqui em Niterói. Uhum. Cada um tem uma característica.
eu não posso dizer que porque eu fui no vitrine, eu sei o que é o para elas. Sim. Quando eu estiver no encontro para elas, eu vou dizer assim, agora eu sei o que é para elas. Porque eu estive a partir do vitrine, que tinha uma característica. Para elas vai ter outra. E daquele dia pode ser que tenha uma característica que vai ser diferente do outro encontro. E eu acredito isso que é tão sensacional. É tão sensacional. Porque isso alimenta o empreendedorismo, alimenta a nossa capacidade de divulgar os negócios, de ampliar as relações e as oportunidades de fazer negócio. Sim. Ainda é um desafio mensurar economicamente esses encontros. Sim, isso é verdade. Tá? E eu acredito que a gente precisa se debruçar sobre eles. Mas também é novo, em especial para as mulheres, que elas estejam se reunindo tanto para falar de negócio entre si. Do ponto de vista histórico, né, e da história das mulheres, esse não era o nosso lugar. Sim. Aqui em Niterói nós temos muitos grupos de mulheres, né? E até mesmo quando surgiu para elas, eu falei assim, não é um grupo de empreendedores, é um grupo de mulheres, porque a gente quer atuar em vários pontos na vida da mulher. Porém, 90% são empreendedoras. Sim. Ou seja, querendo ou não, virou um grupo de empreendedorismo. Sim. Né? E depois veio a collab com a vitrine. Só que uma coisa que eu sempre deixo claro em todos os nossos encontros, nós não temos rivalidade, porque nós estamos aqui para somar uma com as outras. Sim. Então, se você tem um projeto, compartilha com a gente, porque a gente vai divulgar, vai colocar no nosso grupo. Quando a gente tiver o nosso encontro, a gente compartilha com o outro. E assim todas nós crescemos, porque o grande intuito, eu acredito que seja esse. Exato. Uma rede de apoio, onde a gente vai crescer juntas. Exatamente. E quando as mulheres vão compreendendo esse lugar, vai fazendo muita diferença para a vida individual delas e para os seus negócios. Eu conto, já trouxe esse exemplo de que a gente tem uma marca grande. Eu não falo marcas aqui? Não, vamos lá. Nós temos uma grande marca de cosmético. Tá. Boticário. Boticário é uma grande marca de cosmético. Sabe qual que é a loja que é o maior concorrente dela no shopping? Qual? Você acha que é a Natura ou a Cacau Show? A Cacau Show? A Cacau Show. Não é a Natura. Porque às vezes a gente acha que é o mesmo produto que é o nosso problema. Sim. E não é. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sei se ela gosta do perfume, mas chocolate ela vai gostar. E eu deixo de comprar um creme para comprar um chocolate. Eu confesso que eu só te consegui responder isso porque sendo assessora e cerimonialista, 15 anos, 90% é Boticário e Cacau Show. Então você percebeu isso, mas você percebeu que no final... Senão eu não iria conseguir te responder. Exato, porque a maior parte das pessoas acham que é o negócio que vende o mesmo produto que é o seu maior concorrente. E não necessariamente é. Então, quando a gente fala, às vezes, da rivalidade ou dessa coisa assim, olhe para pensar o seguinte, às vezes você tá... rua de restaurante. Eu costumo dizer, rua de restaurante é maravilhoso. Difícil é você abrir um restaurante num lugar que é ermo, que as pessoas passam lá e vêm vazio e falam, vou parar aqui por quê? A rua que tem muitos restaurantes, ele fala assim, poxa, mas ali tá lotado, ali tá um pouco mais vazio, eu vou para lá. Se torna um polo, né? Se torna um polo. E aí essa é uma percepção coletiva do empreendedorismo que fortalece os negócios e nos impulsiona a fazer o nosso ser cada vez melhor. E aí não é sobre a concorrência entre seres, mas é a concorrência do negócio. E são duas coisas distintas. Quando a gente também percebe que nós podemos ter relacionamento pessoal, interpessoal, descolados do que é a dinâmica do negócio, também é importante. Talvez eu consiga ter essa compreensão mais claramente porque venho do mundo da política. Sim. Que é um universo muito difícil de convivência. Para as mulheres, então, ainda mais. Porque no empreendedorismo, nós somos maioria nos movimentos empreendedores, mas não é o caso das mulheres na política. Exatamente. Então, é um ambiente que o debate, ele não sobrepõe as relações pessoais. O debate é o debate, as posições, elas são dadas e cada um pode seguir a sua, mas você não precisa se desrespeitar no processo. Pelo menos é assim que eu acredito, tá? Sim. Não é necessariamente a forma como todo mundo faz. Mas é Seria a forma justa, né? A forma justa. Então, quando eu
olho para o empreendedorismo, eu sempre faço esse vai e volta entre o que eu faço, que eu já trago da minha trajetória, e como eu olho para o empreendedorismo, como isso pode ser aplicado, eu trago mesmo para reflexão. Digo, olha, eu venho de um ambiente que em 45 dias a gente disputa os próximos 4 anos. Mas você sabe que nessa minha transição de carreira eu comecei a abrir os olhos para a trajetória, né? Porque a gente pensa às vezes que eu tô saindo daqui para ir para uma área totalmente diferente. Mas para você chegar nessa área aqui, o que te formou foi todo aquele caminho. Exatamente. Então foi aquele caminho que fez com que você chegasse o que você é hoje. Exato. E às vezes a gente pensa assim, foi uma derrota, eu mudei de segmento. Não, é uma trajetória, porque é o que conseguiu te levar a você, é o que te formou, né? Exato. Porque a gente vai sendo formado ao longo dos anos. Então é uma formação até chegar ao que você é hoje. Exato. E que não significa que amanhã você vai seguir sendo a mesma. Isso não significa estabilidade não, tá? Quando eu era mais jovem, eu achava isso. Eu ficava assim, mas gente, boa parte dos projetos da minha vida, do mundo do trabalho, gira em torno de 1 ano e meio, 2. 2 anos e pouco eu tô construindo uma nova história e geralmente é do zero. Isso antes me dava um pouco de incômodo. Eu falava assim, gente, será que eu tô interrompendo processos? Será que, poxa vida, eu não consigo parar no mesmo lugar? Né? E tem gente que tem uma história de 30 anos, consegue entregar, e não sei, e eu, em 2 anos eu tô reconstruindo, equipe nova, tudo novo. E aí depois eu percebi que são dinâmicas diferentes da vida de cada um. Personalidade também. Personalidade. Perspectiva de sucesso. Porque eu tenho uma perspectiva de sucesso que eu gosto de formar lideranças. Eu gosto de entregas com prazo. Então, para mim, eu gosto que tenha começo, meio e fim. Sim. E eu saiba quando é que isso vai acontecer. Que é uma outra coisa que eu faço com o meu time, desde sempre. Começou a trabalhar comigo, a pergunta é, onde é que você quer estar? É a primeira pergunta que eu faço para as pessoas. Onde é que você quer estar? Que não é ficar aqui. Que já, assim, não, se pretende ficar aqui 10 anos, você está no lugar errado, que nem eu vou ficar. Como é que tu vai ficar aqui 10 anos num lugar onde eu não vou estar? Então, e por que eu trago isso? Porque a gente tem que trabalhar assim, eu estou fazendo a melhor entrega do hoje, porque eu pretendo chegar no amanhã. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso que é tão importante onde é que você quer chegar? Para onde você quer ir? Porque isso vai trazer para você uma reflexão que é fazer a melhor entrega do dia, que amanhã eu posso estar fazendo outra coisa. Sim. Aproveitar ao máximo as oportunidades desse dia. E amanhã, estando fazendo a mesma coisa, eu já entreguei tudo que eu precisava ontem e hoje eu tenho outras entregas para fazer. E não é sobre ser workaholic não, tá? Tô falando de entregas que é do mundo do trabalho, mas também é individual. Sim, entregas reais. Reais e também e sentimentais também do prazer de chegar no fim do dia e dizer assim, caramba, cumpri o dia. E aí a gente fala de um outro tema que eu tenho dito muito nesse último período, que é meta curta. Sim. O que eu faço hoje? O que eu faço em uma semana? O que eu vou fazer em um mês? Para que eu consiga alcançar aquilo que eu penso em 12 meses. Sim. E aí eu brinco assim, quer comprar uma coisa cara? Talvez para juntar o dinheiro da coisa cara até o final do ano, você vai desistir no caminho, porque começa a gastar com outras coisas e tal. Com certeza. Mas a história do bem parceladinho todo mundo paga. Então, por que a gente não parcela também aquela meta que você faz nos 12 meses? Pro dia, pra semana, pro mês. Não vai ficando tão pesado e, de repente, você percebe que você está cumprindo aquilo que você estabeleceu sem olhar para aquilo como um peso. E você vai se doutrinando também, né? Porque tudo é rotina, né? Exato. Tudo é o aprendizado dia a dia, né? Então, às vezes, as pessoas sonham com uma meta muito alta e, tipo, 8 ou 80. Então, para conseguir alcançar, é muito mais difícil, porque você tem que abrir mão. E abrir mão não é fácil. Não é fácil. Mas, como você falou, você começa com uma meta mais baixa e você vai escalando, vai se tornando aparente. E depois você vai fácil. conversando com você mesmo. Eu falo, você tem 2 clientes. Começa a trabalhar que você quer ter 4 clientes. Porque se você quiser saltar para os 10 e você tiver 4, você vai achar que você não foi eficaz. Sim. Mas se você pensar que você quer ter 4 e você conseguiu ter 6, você superou.
Sim. Então, eu estou dizendo o que a gente está conversando para nós mesmos. Uhum. Que é mais do que sobre o outro. É sobre o que nós estamos dizendo para o nosso cérebro, para os nossos sentimentos. E uma coisa fundamental, comemore os seus 4. Porque foi uma conquista. E muitas pessoas esquecem disso, né? Porque às vezes a gente batalha tanto para conseguir fechar um contrato, fechar uma venda, e a gente não comemora essas conquistas, ainda que seja pequena. Mas eu acredito muito no poder da palavra, né? Sim. Na fé, né? Então você vai celebrando a cada conquista. E eu digo para ti que boa parte desse pensamento e consciência, ele chega para mim na convivência com os empreendedores e as empreendedoras. E é interessante porque é na observação do fazer de vocês e do meu que eu começo a ter consciência sobre o que eu estou trazendo como reflexão hoje. E aí, eu digo que é interessante porque muitas vezes o empreendedor que me inspira nessa temática não se vê nesse lugar, sabe? Nem de inspiração, né? E nem de percepção de que isso pode ser método, de que isso faz parte da realidade da vida. Aí quando eu falo, e às vezes eles olham assim e falam assim, nossa, mas isso faz sentido. Mas, gente, isso é mais que faz sentido. Muitos de vocês fazem isso, mas não conseguem, talvez, transmitir, comunicar como isso está acontecendo. Então, eu tenho falado dessa questão da meta curta em muitos lugares, para dizer assim, olha, daqui uma semana eu quero voltar aqui, a gente vai se encontrar, e você vai me dizer assim, poxa, Carol, valeu a pena, eu pensei, eu consegui reorganizar, né, a minha trajetória e conseguir entregar melhor. Mas isso é um aprendizado desses últimos 3 anos de convivência com o empreendedorismo e que, de fato, modificaram a minha vida e a minha forma de pensar, convivendo e vivenciando o empreender. Eu me imagino. É porque também acredito que a gente meio que se sabota, né? A gente, como ser humano, às vezes a gente enxerga tanto o potencial no outro e o outro enxerga na gente, mas a gente mesmo não se vê com esse olhar, né? De mais carinho, de mais amor, né? Com a gente mesmo. Exatamente. Então, eu concordo isso, contigo. Né? Carol, como que você se sente, né? Tá à frente dessa Secretaria de Empreendedorismo? Eu me sinto honrada, eu me sinto desafiada. Acho que as 2 palavras que mais combinam é a honra e o desafio. A honra porque é a primeira vez que nós temos um órgão no governo do estado que é voltado exclusivamente para a temática do empreendedorismo. Então, isso traz para nós uma felicidade de poder, enquanto mulher, principalmente, ocupar esse espaço e trazer pioneirismo, assim como fiz na Secretaria da Mulher, agora aqui à frente da subsecretaria. E desafiador porque quando eu fui para a subsecretaria, eu vim sem ninguém do meu time da Secretaria da Mulher. Fiz 0. Comecei do 0. Porque tinham 2 perspectivas. Uma, eu queria me construir nesse lugar que falasse exclusivamente da temática. E a segunda coisa é que eu não queria trazer mas lá era assim. O lá era assim porque lá eu estava. Agora aqui estou e preciso me reorganizar com o lugar assim que estou. Então, para mim, teve esse desafio e tem o desafio diário, que é poder observar os modelos de empreender e pensar em como nós podemos incidir a partir do meu trabalho, né, como gestora pública, no fazer do empreendedor. Hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá e me chamaram no Instagram um empreendedor que é aqui da Barra. Eles organizam 15 carros off-road para fazer um roteiro gastronômico em Valença. Eles em si, eles são empreendedores aqui, mas o que eles fazem é fazer um circuito com um carro de 4x4 no interior de Valença para conhecer produção de queijo, café, hotéis e cachaças, onde eles dão visibilidade a esses negócios locais. Entendi. Entende? E eu fiquei pensando, falei, gente, que coisa incrível. Como é que é uma ideia absolutamente inovadora no sentido de que existem as trilhas. Sim. Existem já a turma que faz o off-road. Mas é a primeira vez que eles
fazem pensando em conhecer os negócios locais e dar visibilidade. E são muitos que não são vistos, E né? são muitos que não são vistos. E, ao mesmo tempo, olha que incrível essa ideia, que é super diferente de um grupo de empreendedores do Rio que saem daqui para cumprir essa função lá, que para eles é uma diversão. Mas como eles são empreendedores, eles se ligaram que poderiam fazer outras conexões. E aí a gente tem conversado. Eu falei, bom, beleza, agora tem que arrumar um 4x4 para estar com eles. Mas, para além disso, eu achei extremamente interessante, porque é uma perspectiva nova de apresentar uma cidade como a Valença, que é uma cidade do interior do Rio, e que é riquíssima na gastronomia e tem ali cachaças, hotéis, fazendas, que a gente pouco conhece. Acaba também valorizando essas cidades, né? Sim. Porque tem muitas cidades que são pequenas, mas que tem um polo gastronômico maravilhoso. Então, Gastronômico, industrial, tem polos de cultura. Sim. O pessoal da área da pesca, a pesca artesanal. O estado do Rio de Janeiro, ele é muito potente. Muito. Não à toa nós estamos assim ranqueando sempre no empreendedorismo. Agora nós temos mais de 1 milhão de mulheres empreendedoras no estado do Rio, formalizadas, e é o estado com o maior número de mulheres proporcionalmente no Brasil que empreendem. Nós somos o 3º estado entre homens e mulheres no Brasil, e isso tem mostrado o quanto a força do empreendedorismo é potente, e especialmente no pós-pandemia. Sim. A pandemia mudou essa dinâmica e o olhar para o empreendedor também. É inevitável não falar disso. É inevitável. É inevitável. Nós certamente... Porque o mundo do trabalho mudou. Sim, com certeza. As formas de trabalhar mudaram, inclusive com a possibilidade do trabalho remoto, com a possibilidade de você ter hoje um trabalho formal e empreender ao mesmo tempo. E isso... Na verdade, quantos empreendedores não surgiram dentro da pandemia? Assim como muitos caíram, muitos surgiram também. Por conta da pandemia e conseguiram se estabelecer, conseguiram se consolidar. Então, assim, ele traz uma nova vertente, assim, para o mundo da geração de renda, do trabalho, porque o empreendedor é um trabalhador. Né? Sim. Com uma outra dinâmica que não daquela que nós aprendemos ali quando éramos jovens, que era CLT, que era uma forma, ou você era CLT ou você era concursado. Exatamente. Né? Qualquer outra coisa era um bico. Isso. E hoje em dia nós temos muitas outras formas de gerar renda, constituir patrimônio, que não necessariamente sejam apenas esses dois. E mais do que isso, hoje em dia, o empreendedorismo garante comida na mesa das pessoas, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento econômico local. Muitas cidades, especialmente as que são litorâneas, então aí o empreendedorismo na veia desde do setor hoteleiro, bares e restaurantes, os ambulantes, as pessoas que estão vendendo alimentos na rua, o artesanato, o evento, enfim, talvez não tenha nada nas cidades que não seja articulado com o empreender. Sim, sim, sim. Carol, qual a mensagem que você gostaria de deixar para esses empreendedores? Eu gostaria de convidar todos para estar conosco nessa bandeira, né? E nessa missão que é de identificar negócios no estado do Rio de Janeiro, fortalecer o que está sendo feito, dar as mãos para movimentos empreendedores como que você lidera, dizer que esse lugar da solidão, ele não existe mais, que existem mãos tanto do Estado quanto de movimentos empreendedores, para que você que está aqui nos assistindo e talvez não participe de uma rede, procure na sua cidade. Se você não é de Niterói, então pode me procurar lá no Instagram e falar assim: Carol, eu sou de tal cidade, gostaria de participar, quero estar inserido nos grupos, e que a gente possa estar sempre à disposição de vocês, oferecendo capacitação, oferecendo conexão e oportunidades, que é efetivamente aquilo que a nossa subsecretaria traz como cerne do seu trabalho no dia a dia. Então, empreendedor, você não está sozinho, o Rio de Janeiro trabalha para você.
E como esses empreendedores podem acompanhar mais de perto? Então, prioritariamente no meu Instagram, Sim. né? Que ali tem no dia a dia. Então, vou novamente convidar vocês. Meu Carol é com K, então é Carol Mendes, _RJ, para que vocês estejam lá conosco conectados todos os dias, respondo. Eu, inclusive, fui no Vitrine por conta do Instagram. Sim. A Val me chamou no Instagram. E aí eu falei, mas Val, não sei. Eu não a conhecia. Eu falei, mas tudo bem. Aí uma amiga minha em comum, a Angel, falou assim, Carol, eu tô indo pra lá. E eu teria uma agenda no interior que por conta de chuvas não teve. Nós ficamos muito felizes com a sua presença. Eu aliás, resolvi... porque foi surpreendente. Exatamente. Eu falei pra ela, não conta que eu vou fazer surpresa para as meninas. Isso. E eu vou. Então, assim, eu acredito muito. Eu olho ali e falo, olha, tô vendo que essas pessoas estão construindo alguma coisa, que tá me apresentando, e eu quero deixar meu beijo pra Val. Te dizer que agradeço muito, porque se hoje nós estamos aqui juntas, sim, foi fruto... Foi esse intercâmbio. Exato. E dessa atitude dela. Isso. Ela pensou, ela recebe um monte de mensagem. Recebe mesmo, mas eu vou mandar a mim e vou convidar. E eu brinquei. Porque ela tem esse lado, né? Que ela vai pro desafio. Ela vai pro desafio. Eu achei isso absolutamente sensacional. Porque às vezes é isso que a gente precisa dizer o que a gente quer. Eu falo pra Val que a gente se completa por isso, né? Porque eu acho que, tipo assim, eu sou a razão e ela é a emoção. Então, dá muito certo. Porque Sim. o que eu não tenho coragem de fazer, um exemplo, eu acho que nesse posicionamento dela, eu iria me sabotar. Uhum. Eu não iria mandar. Ela não, ela mete a cara, vai lá e isso deu super certo, deu né? Super Estamos certo. aqui Estamos hoje. Aqui. Então... Só tenho que te agradecer, Carol, pela sua presença. Tem algo que você queira falar, alguma mensagem que você queira deixar, a qual eu não perguntei, ou até mesmo em outros podcasts, a gente vai passando por vários, né? Uhum. Mas às vezes não perguntam aquilo que a gente realmente quer dizer, quer falar. Não, eu traria para vocês assim um agradecimento por estar aqui, dizer para vocês que tenho felicidade em poder compartilhar esses momentos. Uhum. Acredito que hoje a gente fez um podcast que falou mais do pensar e falou mais do sentimento e falou mais desse lugar da conexão e menos sobre o que realmente nós fazemos assim do trabalho e do serviço em si. Sim. Da subsecretaria. Me coloco à disposição para retornar aqui, para a gente falar efetivamente Sim. das capacitações, das nossas ações, mas também acredito muito que as conexões elas se dão primeiro como pessoas. Concordo plenamente com você. E o trabalho, ele é parte desse processo, então nós vamos seguir juntas. Então eu preferi hoje que a gente fosse para o caminho do vamos nos conhecer. Vamos brilhar o olho junto. Muito bom. Porque depois de escolher o que faz, fica mais fácil. Com certeza, com certeza. Eu acredito que a gente vai deixar esse gostinho também de quero mais, né? Espero. Para poder essas empreendedoras que estamos assistindo, né? Esse público, querer também se interessar, procurar mais, saber. Porque muitas das vezes a gente não conhece os nossos direitos, Exato. né? Esse outro lado que a gente acabou falando e que poucas pessoas conhecem. Então, eu tenho que voltar aqui para falar de acesso ao crédito. Eu tenho que voltar aqui para falar de capacitação. Tenho que voltar aqui para falar com vocês de feiras empreendedoras e para falar com vocês de networking. Então, assim, já fica aqui um combinado que no próximo encontro que você assim me permitir, com certeza, eu volto aqui para a gente tirar essas dúvidas. Vocês podem fazer as perguntas aí. A gente vamos combinar um próximo dia em que a gente anuncie para as pessoas que a gente vai abrir para perguntas. Isso. E aí vai ser maravilhoso, porque a gente vai acompanhando as perguntas, vai respondendo. E já vai tirando dúvidas na hora. E ao muito vivo. gostoso esse bate-papo, essa interação no ao vivo também, né? Sim. Porque a gente acaba ficando mais solto, né? Isso. Então, e também vai respondendo a quem está nos assistindo, né? Quem efetivamente está ali e fala assim, mas eu queria saber... tem um próximo curso? Tem um próximo curso. Tem que ir lá no meu Instagram. Então tá ótimo. Foi um prazer tê-la aqui, tá? Te agradeço não só em meu nome, mas em nome do canal Niterói na Mídia. A gente ficou muito feliz, né, em você estar aceitando esse convite, né? E que possamos, né, estar aqui então outras vezes. Já vamos ter outro encontro marcado. Perfeito. Tá e vamos bom? juntos com o Niterói na Mídia. Então tá, gente.